Hoje faremos história. A história sobre Dom João VI. Era uma vez uma pessoa chamada Dom João VI. Ele não foi preparado para ser rei. A mãe dele era rainha. Só que o Dom João VI era filho caçula. Ou seja, ele não podia ser rei. Só que o irmão mais velho dele morreu, ele faleceu. Só que o Dom João VI não virou rei ainda porque a mãe dele estava viva. Que passaria de mãe para filho. Porque ela ainda estava viva. Ela só estava doente e ela foi para um hospício. Foi uma coisa que aconteceu lá bem antes, lá no século... Não foi no século 21 que estamos atualmente, nem no século 20, nem no século 19, no século 18. Então, ao invés de ele se tornar um rei, ele virou PR, o príncipe regente. Só que as pessoas pensavam que PR queria dizer ponha-se na rua ou propriedade roubada, só que era príncipe regente. Em 1808, aconteceu uma guerra, um conflito na França com a Inglaterra. O Napoleão, quando eu digo Napoleão, quero dizer o Napoleão Bonaparte. Aquele mesmo aí, o Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão disse para o Dom João VI para apoiá-lo e não fazer mais parceria com a Inglaterra. Só que Portugal e a Inglaterra estavam ali para se ajudar. Ou seja, Dom João VI estava muito indeciso. Então, o que ele fez? No ano de 1808, desembarcou com sua família e foi para o Brasil. O problema é que em 1821 pediram para que o Dom João VI voltasse para Portugal. Mas esse gênio foi para Portugal para não roubarem o trono português dele. O trono. Ele não queria perder o trono de jeito nenhum. Então ele foi sozinho e deixou o seu filhinho, o Dom Pedro I, aqui no Brasil. Ele já podia governar o Dom Pedro I, já porque ele tinha 22 anos. E daí, Dom Pedro I governou o Brasil. Só que no dia 9 de janeiro de 1822, o pai do Dom Pedro I disse para ele voltar para Portugal. Mas tiveram alguns carinhas que disseram, fica aqui. Dom Pedro I disse assim, se é pelo bem da pátria, eu fico. Assim que no dia 9 de janeiro é comemorado aqui no Brasil o dia do fico. Mas pelo menos é que o Dom Pedro I tinha um filho. Quer dizer, acho que ele tinha mais do que um filho, mas ele tinha um filho especial, que era o Pedro de Alcântara. Só que o único problema é que o Pedro de Alcântara só tinha 5 anos. E só podia governar o Brasil com acima de 18 anos. Quando o Pedro de Alcântara tinha 1 ano, a mãe dele morreu. Mas eu só quero dizer que nos 5 anos, o Dom Pedro I foi embora. E não tinha mais ninguém para governar o Brasil. Então o Brasil ficou meio que insignificante. Só que quando o Dom Pedro... Na verdade, o Pedro, ainda não é Dom Pedro II, é Pedro de Alcântara. Mas quando ele tinha 6 anos, ele começou a estudar. O estudo dele foi de 6 a 14 anos. E o tutor dele era José Bonifácio. Mas ele tinha várias aulas. As aulas dele eram das 7h30 até 9 da noite. Só que quando
Pedro de Alcântara finalmente tinha 14 anos. Fizeram uma mudançazinha na Constituição, que só podia governar o Brasil lá com 18 anos. Riscaram 8 e colocaram ali um 4. E mudaram para 14, já que o carinha tinha 14 anos. Ali ele se tornou o Dom Pedro II e começou a governar. Teve uma parte em que ele tinha que achar uma mulher para se casar. E o amiguinho dele ajudou. Ficaram procurando lá no smartphone do Dom Pedro II e acharam a perfeita, que se chamava Teresa. E um dia a Teresa chegou até o Brasil. Só que quando o Dom Pedro II viu, a Teresa era muito feia. E o amiguinho dele disse assim: eu esqueci de te avisar, Dom Pedro II, é que existe uma coisa chamada filtro. Dom Pedro II fica assim: fala sério. Não, sério. E essa foi a reação dele. Só que deixaram ela bonitinha, colocaram maquiagem pra quem quiser. Mas isso não é coisa de mulher, é pra quem quiser. Quem tem fé, quem tá de pé. Não sou a gente Dona Beauty, chamou. Sim. Aí, Dom Pedro II e sua amada Teresa tiveram 2 filhas e 2 filhos. Eu só sei contar a história das 2 filhas. Dos 2 filhos eu nem sei contar. Então esqueça a parte dos 2 filhos, porque eles morreram bem cedo. Teve uma filha chamada Princesa Isabel e outra Leopoldina. A Leopoldina só viveu 23 anos, mas naquela época era uma vida bem longa. Aí vamos avançar lá pro fim do governo do Dom Pedro II. A Princesa Isabel fez esse tratado dizendo que os escravos deviam ser libertados e os escravos foram libertados. O problema é que os fazendeiros não gostaram nem um pouco disso. Aí mudaram o Brasil. Aqui não tem mais monarquia não, agora é república. Aí virou república e é assim que existe Lula e Bolsonaro no Brasil. Aí vou contar a parte da morte do Dom Pedro II. Ele morreu lá no hospital. Ele disse assim, que se ele morresse, que colocassem um pouco de Brasil nele. E foram o que fizeram. E foram as 3 histórias de hoje.